Esse tempo que vai da segunda agulha até o estalido é exatamente o TRIV, quer dizer, o tempo de relaxamento isovolumétrico. Vocês lembram? O tempo de relaxamento isovolumétrico é um tempo que vai do fechamento aórtico até a abertura da válvula mitral. Vocês se recordam também que esse tempo normal é menor do que 90 milissegundos. Esse tempo normal é menor do que 90 milissegundos. Então, esse tempo normal é menor do que 90 milissegundos. Ora, quanto mais grave a estenose mitral, maior será a pressão na aurícula e menor a pressão no ventrículo. Consequentemente, a distância entre a segunda agulha e o estalido vai diminuir progressivamente. Então, quando eu tenho um TRIV de 0,09 segundos, a pressão capilar pulmonar é de 15 milímetros de mercúrio, ou a pressão na aurícula esquerda. À medida que eu diminuo esse TRIV, a cada milissegundo que eu vou diminuindo, eu aumento 5 milímetros na pressão capilar pulmonar. Portanto, à medida que o tempo de relaxamento isovolumétrico na estenose mitral vai diminuindo, eu vou aumentando 5 milímetros da pressão na artéria pulmonar. Até que eu tenha uma pressão crítica, que é em torno de 30 milímetros de mercúrio, que é a pressão que o indivíduo teria o linear para fazer edema pulmonar. A medida, portanto, do TRIV na estenose mitral me fala da gravidade da estenose mitral. Quanto menor o TRIV, significa que a válvula mitral está abrindo mais cedo. Para ela estar abrindo mais cedo, é porque a pressão da aurícula está muito aumentada. E está muito aumentada por quê? Porque eu tenho uma estenose, que dificultou o sangue de sair. Então acumulou o sangue e a pressão aumentou dentro da aurícula. Certo? Essa que é a explicação no caso da estenose mitral. E é muito interessante, porque isso cai sempre em prova de concurso. Os critérios de gravidade da estenose mitral. Então, um deles é isso, a distância A2O, ou seja, da segunda agulha até o estalido, que quanto menor, mais grave é a estenose mitral, e um outro índice, que é o QB1 ou o QM1, que eu dei na aula de ciclo cardíaco. E vocês vão se lembrar que quanto mais grave a estenose mitral, mais demora a acontecer a primeira agulha. O que é a primeira agulha? É o fechamento mitral? A válvula mitral só pode se fechar depois que o sangue sai através da aurícula para o ventrículo. Então a válvula mitral só se fecha depois que o sangue sai da aurícula para o ventrículo. Numa estenose mitral, tem dificuldade, o sangue vai demorar mais tempo a sair, então o fechamento mitral vai demorar. Então o QM1 demora a acontecer. Isso é tão importante que a gente diz: quanto menor o A2O, mais grave a estenose mitral. Quanto maior o QM1, mais grave é a estenose mitral. Então a gravidade da estenose mitral, a gravidade da estenose mitral é inversamente proporcional ao A2O e diretamente proporcional ao QM1. Então eu posso fazer um índice chamado índice de Wells. O índice de Wells é o QM1 menos o A2O. Quanto mais positivo isso, e principalmente quando acima de 2, a estenose mitral é muito grave. Digamos que eu tenho um QM1 de 0,11 segundos e que eu tenho um A2O de 0,06. Então 0,11 menos 0,06 vai dar o quê? 5. Então esse é um índice de Wells que caracteriza pela sua positividade uma gravidade muito grande. Quanto maior o índice de Wells, 5, 6, 7, 8, mais grave é a estenose mitral. E o que é uma estenose mitral grave? É aquela em que a área da válvula mitral é menor do que 1 centímetro quadrado. Por quê? Porque a área normal da válvula mitral é de 4 a 6 centímetros quadrados. Então a área normal da válvula mitral
é 4 a 6 centímetros quadrados. À medida que a estenose mitral vai se tornando grave, essa área vai diminuindo. Com 2,5 centímetros, aparecem então os grandes esforços. E abaixo de 1, a estenose mitral é considerada muito grave. Tanto é que todo paciente com estenose mitral com área abaixo de 1, ele vai ter indicação cirúrgica, ou através da valvuloplastia para abrir a válvula, ou através realmente de uma cirurgia de troca de válvula, de colissiotomia, para mexer nisso.